Viu? Do negacionista do Bolsonaro. Seu bobão, seu bobo. Vem, 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 queridona! Cheguei. Fala, seus mal diagramados. Na semana passada tivemos o prazer de ver o ministro Milton Ribeiro rodar depois que os pastores Gilmar e Arilton foram denunciados por negociar liberação de verbas do MEC em troca de propinas pagas em barras de ouro Que valem mais que dinheiro. Eu não vou negar, o caso muito me agrada, porque prova, mais uma vez, o equívoco que é misturar política com religião, principalmente quando temos tantos pastores que são picaretas como o Dominguete e narcisistas como Kanye West. Já nesta semana, nossa glória divina passa por ter Gabriel Monteiro e Daniel Silveira, dois ex-policiais que viraram parlamentares, sendo expostos ao ridículo e reforçando outro ponto defendido aqui neste espaço. Agente de segurança pública deve exercer o direito de ser sociopata apenas nos batalhões e não nas câmaras. Além desses assuntos, os últimos dias ainda foram marcados pela ministra Tereza Cristina, sendo melhor humorista que o Chris Rock e dizendo que Jair Bolsonaro trabalha demais. João Dória brigou com um antivax alucinado em público. Artista plástico bolsonarista transformou a família em personagens de filme de terror. E Flávia Alessandra realizou homenagem feminista tão forçada e caricata que me fez cogitar filiação à União Brasil. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Bolsonaro não gosta de trabalhar, e isso não é demérito algum. Eu mesmo só trabalho porque sou obrigado, né? Se eu fosse herdeiro, vocês me conheceriam não por ser um grande pegador de famosas globais, porque isso é cansativo, mas por ser o filho excêntrico de um ricaço que gasta toda a grana da família frequentando partidas da NBA nos Estados Unidos. Por isso, não julgo o presidente. Agora, por outro lado, é irritante e hipócrita a mania da direita ficar chamando esquerdista de vagabundo, quando eles são conhecidos mamateiros e mochileiros profissionais que mal desempenham os cargos para os quais foram eleitos. Tanto é verdade que, numa tentativa de defender o chefe, a ex-ministra Tereza Cristina comentou que Jair trabalha demais, mas quase não se aguenta e ri da própria lorota no final. Ela sabe que os dias mais trabalhosos do Jair são aqueles em que o excrementíssimo viaja para se reunir com os corninhos broxas de motoclube. Fora dessa agenda, são 2 horas de expediente por dia no máximo e pausa eterna para entupir o bucho de comida gordurosa que vai levá-lo para a emergência a cada 3 meses. O presidente ontem não se sentiu bem, que ele trabalha muito. O médico acho que não sabe, mas ele tá aqui. A elite sapatenista paulistana compartilha alguns traços de personalidade que logo denunciam que eles nasceram e cresceram ao redor do clube paulistano. O sotaque do personagem Bossa, do Hermes e Renato, é um desses componentes. Meu, como o ano passa rápido, né? Mas não só. A aplicação de botox a partir dos 30 anos, o bronzeado artificial terracota e a carteirinha VIP de clínica de cirurgião plástico que até o fim da vida vai estar envolvido em algum crime chocante também compõem esse combo. Mas existe algo pouco lembrado na postura dessas figuras exaltadas apenas nos programas do Mauri Júnior: a incapacidade de xingar. Caio Ribeiro já havia demonstrado isso ao usar o termo bananão para se referir a um desafeto. Até o meu filho de 6 anos ofende com mais eficiência. Ele é um bananão. Agora, João Dória, governador de São Paulo, considerou de bom tom usar o termo bobão para responder a um crítico da Coronavac em público. Vai lá, vai engraxar a bota do Bolsonaro, viu? Do negacionista do Bolsonaro. Seu bobão. Depois, ele não entende porque não é respeitado pelo eleitor e não emplaca para presidente. Como eu posso respeitar um adulto que
que não sabe nem xingar. Quando ainda era secretário da Cultura, o alucinado Roberto Alvim, que adorava fazer cosplay de Joseph Goebbels em seu gabinete, disse que a arte brasileira da próxima década seria grandiosa ou nacional, ou então não seria nada. Colocando uma opção que nega a primeira, né? Vamos combinar que ele fica com 100% de chance de acertar, aí fica fácil, né? E acertou mesmo, pelo menos no que diz respeito à arte bolsonarista. Ela é um imenso nada, representada pelo documentário Jardim das Aflições, pelo sucesso do agroboy Gustavo Lima e da morte social e ostracismo de Sérgio Reis e Paulo Cintura. Sem falar de Lucimara Bilhardt, que se tornou o Adolf Ziegler bolsonarista. Isso até agora. A sigilosa artista de estilo neoconstrutivista, famosa por registrar Jair de forma completamente diferente em cada quadro que pinta, agora ganhou um concorrente à altura, tipo um Arnold Brecker do bolsonarismo. E essa fera foi entregar sua pintura para o presidente pessoalmente nesta semana. No quadro, é possível ver Michele no estilo gótica suave, consumidora de vinho químico no cemitério, Laurinha Bolsonaro, inspirada no filme A Órfã, e o presidente tendo um refluxo e segurando o gorro. Alvim estava certo, continua sendo nada. Mesmo quando saímos do campo da arte estritamente bolsonarista, muitas vezes esbarramos no imenso nada também, inclusive quando há boa intenção do autor, o que, por si só, nunca foi o suficiente para produzir arte relevante, já que os mais talentosos artistas da história são os legítimos escrotaços. Como diriam nossas sábias avós, De boa intenção, o inferno está cheio. e por lá o capeta deve estar cheio mesmo é da presença de Olavo de Carvalho insistindo em criar análises proctofilosóficas para agradar o tinhoso. Digo isso tudo para falar sobre o vídeo que Flávia Alessandra gravou na intenção de homenagear as feministas do TikTok, no qual a atriz reproduz cenas icônicas protagonizadas por mulheres revolucionárias. Além de ser cringe, a ideia nem original é, já que Cláudia Raia fez o mesmo há pouco tempo. Mas nada foi tão ruim nesses poucos segundos torturantes quanto o momento Oswaldo Eustáquio da Flávia, que cruza as pernas enquanto estava sentada na intenção de representar Maria da Penha. Às vezes, o melhor a se fazer é não fazer nada, porque sempre há o risco de flertar com a unha branca pela paz da Paola Oliveira ou o movimento Cansei. O povo não é bobo, sempre repara na falta de espontaneidade. Bolsonarista tem um talento especial, que é quase sempre ser mais burro e ignorante que o próprio Bolsonaro. Não é à toa também que o presidente volta e meia se irrita com a galera fronteiriça, que vai ao cercadinho contar teorias conspiratórias e pedir uns minutinhos para realizar denúncias bombásticas no gabinete de algum ministro. Nem ele tem paciência para tanto devaneio. Não tem paciência, mas tem responsabilidade e influencia. Em um shopping de Recife, por exemplo, uma mulher detestável e deplorável se recusou a usar máscara com a desculpa de ser autista. E com isso, achou que teve uma puta sacada, sem deixar de contar toda orgulhosa a ideia que teve no Instagram. Eu fiquei sem máscara o tempo inteiro no Rio Mar. Aí teve uma hora que um homem veio me perguntar: dá pra botar máscara? Aí eu disse: vê a cara. Não, porque eu sou autista. Pois é, sorte a nossa, que a sociedade ainda não chegou no nível de insanidade completo de passar um pano pra essa ridiculice e criticou duramente a mulher. E na sequência, o que ela fez? O quê? Adivinha? Isso mesmo que vocês estão pensando. Gravou vídeo de desculpas, claro, mas ó, atenção. A galera tem ficado esperta nessas situações. Mesmo anônima, em vez de procurar uma assessoria de imprensa que a orientaria para chorar e meter o famoso Quem me conhece sabe. dessa vez, ela procurou o jurídico para embasar as desculpas. A todos os autistas, pais e familiares que se sentiram magoados, agredidos, denegridos, vai o meu sincero pedido de perdão e desculpa. Convenceu um total de 0 pessoas, óbvio, mas se livrou de virar meme sticker de WhatsApp com a maquiagem borrada e o moletom do Mickey. Rodrigo Constantino disse nesta semana que Daniel Silveira era um verdadeiro herói nacional. No começo de março, Diogo Mainardi escreveu em sua coluna no site Anta Agoniza que o presidente ucraniano Zelensky era o seu herói
judeu. Como está na moda selecionar pessoas de caráter duvidoso como herói, me concedo a licença de considerar o senador Davi Alcolumbre como o meu herói judeu. O ex-presidente do Senado fez um enorme favor à sociedade brasileira quando manobrou politicamente para proibir que partidos de direita aceitassem que Damares Alves concorresse ao Senado pelo estado do Amapá. A intervenção vingativa de Alcolumbre deu certo, mas não foi o suficiente para fazer com que a nossa famosa analista de roteiros supostamente homoeróticos em filmes da Disney desistisse da política em 2022. Nesta semana, ela se filiou ao Republicanos, partido da Igreja Universal, numa cerimônia que estará linkada ao lado da palavra perturbador em todos os dicionários digitais do mundo daqui pra frente. Nada pode ser pior que Damares entrando num palco com as roupas da coleção Outono Inferno da Terezinha Modas Evangélicas ao som de uma música infantil gravada com aquela voz eternizada por Alvin e os Esquilos. Vem, 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 queridona! Nem o vídeo da Flávia Alessandra imitando a Angela Davis atinge esse grau de constrangimento público. Durante o Lollapalooza deste ano, Bolsonaro viveu o seu maior pesadelo, que foi ver Pablo Vittar puxar um coro pedindo pela saída do presidente e estendendo uma toalha com o rosto do Lula no meio da plateia. Pronto, cheguei. Ô, Matias. Oi, sim. O que você tava fazendo fora de casa até hoje? Passou uma semana fora? Tava no Lollapalooza. Você tava voltando do Lollapalooza? Levou todo esse tempo? Sim, vim a pé. Você veio a pé de Interlagos? E visitei uns amigos. Deu umas passadas nas casas de uns amigos. Pô, quase uma semana aí que eu não te vejo, mano. Se recompõe, mas foi bom, né? Sim. Bom, beleza. Foi o suficiente para o Genon pegar o telefone, ligar para o advogado do PL e pedir para que ele encontrasse alguém submisso o suficiente no TSE para atuar como agente censor da ditadura e notificar o festival. E foi até fácil cumprir a missão. Rapidamente arranjaram um pau-mandado no tribunal que protocolou um pedido anticonstitucional de calar os artistas. Ideia que, na prática, teve efeito nulo, já que até os músicos gringos que não tinham bem certeza se estavam no Equador ou na Guatemala pediram pela saída de Javier Bolsonaro. Anitta não se fez de rogada e ainda prometeu pagar as multas de quem protestasse e fosse punido no valor de 50 mil reais, o que para ela é apenas uma bolsa de grife a menos. E não parou por aí. A cantora explicou por que considera essa medida uma censura e provou entender mais de Constituição do que juristas fãs do mito, como Janaína Pascoal e Ives Gandra, o que hoje também não é tão difícil assim, né? Proibir a gente de expressar a nossa insatisfação com o governo atual, isso é censura. Mesmo que o passaporte sanitário tenha caído em quase todas as cidades do país e as manifestações pelo fechamento do STF atualmente atraiam menos público que as partidas da Portuguesa Santista, ainda tem gente que insiste em protestar publicamente por essas pautas, como é o caso do jornal humano Marcão News, o doidinho de bairro que será apresentado para vocês no canal nesta semana. Ele foi a Brasília com a intenção de convocar patriotas para que eles protestassem em 31 de março contra o passaporte sanitário e a ditadura da toga. Só que tem um detalhe, ele fez isso um dia antes da suposta manifestação acontecer. Para aumentar o nível da insanidade, o homem chama gente de estados que estão a uns 2.000 quilômetros de Brasília. Facinho de chegar, né? Agora pensa no seguinte, se o protesto de 7 de setembro de 2021, que teve grana investida, Sérgio Reis como garoto propaganda, convocação com meses de antecedência, foi o maior fiasco, imagina uma organização tirada às pressas do c*** do famosaço Marcão News. Minha sugestão para ele é a seguinte: é possível gastar menos e passar menos vergonha investindo em porres homéricos de carquejo com Sinar no bar mais próximo da sua casa. E por lá você poderá falar também as mesmas abobrinhas e ainda será acolhido. Sabe por quê? Porque esse é um ambiente idealizado para argumentar com propriedade sobre coisas que nós não entendemos nada. Pense nisso e vá para o boteco. Marcão News aqui em Brasília para convocar a todos os patriotas de bem a estar conosco amanhã, dia 31 de março. A nossa luta é contra o passaporte sanitário tirano e principalmente contra a ditadura da toga.
O bolsonarismo tem passado vários recibos nos últimos dias. A perseguição ao Lula foi um e ainda reverbera até hoje nos grupos de bolsomínios que voltaram a compartilhar fake news sobre Pablo Vittar se tornar vice-presidente do Lula. E a campanha para que os jovens tirem o título de eleitor também irrita os eleitores do mito, pois todas as pesquisas dão como certa que essa faixa de idade prefere o candidato petista. E o que eles fizeram para rebater os dados? Recorreram à boa e velha evidência anedótica para provar que é mentira que os jovens estão com Lula. E assim surgiu um vídeo com os adolescentes que apoiam o mito. Todos eles com aquela aparência confusa que nos faz não ter certeza se eles têm 16 ou 40 anos. Isso mesmo, jovens. Apoiem o Jair. Ainda mais se vocês gostarem de ficar em casa só na bronha e no videogame. Porque emprego mesmo com esse governo não vai ter não. Eu tenho 16 anos e eu voto no Bolsonaro. Tenho 19 anos e neste ano de 2022 meu voto é do Bolsonaro. Sou jovem e vou votar no Bolsonaro. Tenho 16 anos e em 2022 o meu voto é em Jair Messias Bolsonaro. Eu sempre ressalto que os grupos de pais e mães das escolas costumam ser um ambiente mais insalubre que banheiro unissex de show do Napalm Death no leste europeu no fim dos anos 90. É nesses espaços que rolam as maiores pérolas do morenazismo socialmente aceito e do mobralismo baseado em leituras de obras pedagógicas escritas de forma mais hedionda que livros de espiritismo. Trata-se de um verdadeiro show de horrores que faz muitos pais ficarem com arrependimento não de terem filhos, mas de terem nascido mesmo, porque ninguém prevê lidar com tanta gente mala no mesmo espaço durante a vida adulta. E uma mãe bolsomina revoltada deu uma pequena demonstração do que vocês, que ainda não são pais, estão se livrando neste momento. A neurótica conseguiu enxergar numa camiseta usada pela turma do terceirão do ensino médio uma campanha pela candidatura de Lula à presidência. Eu decifrei da seguinte forma: na frente 3 estrelas e 2 setinhas indicando para você olhar atrás. Atrás o número 10 que eu não sei de onde saiu. Somando 3 estrelas com 10, 13, cor vermelha. Mas com o desfecho da fala dela, ficou claro por que a pessoa alucina assim em público. Ao comentar que para meio entendedor, meia palavra basta, a gente já compreende que ela meio que não entendeu nada. Para meio entendedor, meia palavra basta. E se você chegou até aqui, gosta do nosso canal, das nossas lives, dos nossos vídeos, já sabe o que eu vou te pedir, né? Aqui no primeiro comentário tem os nossos apoios, tem o Apoia-se que é o melhor dele, só tira 13%, tem também as nossas contas corrente, PayPal e... qual que é o outro? Oi? Pix não a banda, Pix, que você pode depositar, fazer um depósito imediato no Pix. Tem também aqui as nossas outras redes sociais que a gente tá lá todo dia mandando ver, Twitter, Facebook e Instagram. E se você é um desses ainda, que acredita em censura nos artistas e gosta das coisas que os bolsominions gostam, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.